Eu sou Daniela Zupo com meus discos, meus livros e meu companheiro de resenhas litero-musicais Romero Carvalho, e hoje falando de discos incríveis brasileiros que completam em 2019 50 anos. Bom, a gente já falou dos discos dos gringos que completam 50 anos em 2019. Se você não assistiu, a gente coloca o link para você conferir também esse vídeo. E hoje, por favor, a gente vai falar dos discos brasileiros cinquentenários, os discos históricos, né? Eu começo com os destaques. A gente vai fazer também 5-5, né? Ou seja, 5... Os critérios, né, Romero? Assim, não são os melhores discos, tá, gente? Senão o povo fica... nunca é. E assim, bronca, já razão. É também uma lista nossa também. Ah, mas essa é a sua opinião. Lógico. Eu só posso ter responsabilidade com a minha opinião, não vou dar a opinião dos outros. Né, então, assim, é lógico. Já tá bom, né? Justificar a opinião já é um... Mas é também uma opinião jornalística a partir da importância também desses discos. Então, já que você está aí com o seu querido Ronivon, já aposto, você quer começar por ele? Posso começar por ele. A misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais. Eu começo com esse disco do Ronivon, que tem esse título genial, essa capa genial, e esse homem lindo, né? Muita gente conhece esse disco da fase psicodélica dele, que é... A trilogia psicodélica. Acho que é o segundo, né? Da trilogia. É um disco, é uma fase muito pouco conhecida, diga-se de passagem, do Ronivon, que ficou muito mais conhecido como cantor romântico, de um período em que ele, inclusive, rivalizou com Roberto Carlos, tinha programa de televisão, fazia um tremendo sucesso comercial. Só que o Ronivon foi um cara que sempre escolheu a liberdade artística. Então, ele teve essa coragem, que eu considero, assim, sem dúvida, uma tremenda coragem, de, no auge do sucesso comercial ali, vindo da versão dos Beatles... My Girl, né, a praça. E ele quis dialogar com a tendência musical da época ali, da psicodelia. Isso é essência do rock pop, isso é sensacional mesmo. Foi muito ousado. E não foi os 3 discos não fizeram o menor sucesso comercial. Eu nem sei se ele chegou a fazer show desses discos, acredito que não. Mas o fato é que foram álbuns incríveis. Esse aqui, ele tem de Silvio Brito, você sabe de cabeça? Não, e ele tem uma série de versões incríveis. Isso é uma coisa que eu sempre falo sobre versão. Não faz sentido, gente, na minha opinião, fazer uma versão se não for para você acrescentar alguma coisa de muito pessoal, original, inventivo, criativo naquela versão. Isso é o que o Rony faz muito bem. Dindi. Ele faz do Mais Chérie Amour. E olha, a primeira música chama de Como Meu Herói Flash Gordon Irá Levar-me de Volta à Alfa de Centauro, Meu Verdadeiro Lar. Dá um pouco o tom desse disco aqui. E é muito interessante. Já posso falar de um segundo seu? Pega esse aqui, então, por favor. Posso. Enquanto o Ronivon foi abraçar essa tendência da psicodelia, o Roberto foi para a seara da black music com esse disco aí, que ele grava Tim Maia. E a Jovem Guarda, a turma do Roberto, o Erasmo, a Vanderlei, vão para essa onda mais soul, mais funk soul. E esse é um disco histórico do Roberto. Da Estrada de Santos. É o meu disco favorito do Roberto Carlos, o disco que inaugura uma tradição, né, que se formou a partir dele. Do Roberto Carlos dá aos discos dele o nome de Roberto Carlos. E eu acho que esse é o disco que... Então ele ficou conhecido justamente por isso, como disco da praia, né? Ou Roberto Carlos 69, né? E é um disco assim que inaugura a fase romântica do Roberto. Já tem as pinceladas. Só de ter Minha Estupidez, Sua Estupidez e As Flores do Jardim da Nossa Casa. Exatamente. Enfim, é o meu disco favorito. Roberto já se comunicando com o povão do jeito que ele sempre fez, muito bem. Olha, esse disco é sensacional, Elis Come Porque, o disco de 69 da Elis Regina. Aqui a Elis já chegando numa maturidade, assim, maturidade artística até absurdo, porque ela era muito jovem. Mas é o disco em que ela já começa a fazer o seu som aqui com arranjos do grande maestro Erlon Chaves, uma pessoa fundamental, ele com a banda Veneno, para black music brasileira também, e ela aqui com o grande Wilson das Neves na bateria, uma banda realmente extraordinária que eles juntou para esse disco, que acompanhou ela nessa fase até a entrada do seu
aqui que seria o seu segundo marido, né, o César. E aí... Só um detalhe, eu acho tão interessante isso aqui. Ela escreveu. A Elis escreve nesse disco uma lista de, não sei se são razões, sim, ou de apontamentos sobre esse disco, muito pessoais, né? Muito legal. Acho que ela nunca fez isso antes, nem fez depois. Acho que não me lembro, nunca de ter visto isso num disco. Eu acho uma curiosidade. Assim. E é incrível que é a cara dela, assim, e várias tendências musicais também, ela cantando vários estilos, o que se tornou emblemático da Elis, ela tinha uma coisa bem enciclopédica, né? E a versão de Canto de Ossanha, o que o Wilson das Neves faz na bateria em Canto de Ossanha, é um negócio inacreditável, produção do Roberto Menescal. Assim, a turma que faz esse disco também era sensacional, pegando a Elis, chegando próximo do seu auge. Então, já que a gente falou da Elis, vamos falar da Gal? Gal. 1969, se teve uma intérprete, né, que se destacou nesse ano, ela foi Gal Costa. Chutou portas. Chegou não apenas com esse primeiro álbum solo, que muitos consideram um dos álbuns mais bonitos da carreira dela, como depois ela lançou um álbum completamente diferente, que é o Gal Costa, né? Que é um álbum onde ela já vai... assumir a voz da resistência da música popular brasileira, e da Tropicália, já com Gil e Caetano no exílio, né? Mas esse álbum aqui é um álbum que vai colocar ela num patamar de uma das grandes intérpretes brasileiras. E com arranjos do maestro Rogério Duprat, com a participação do Lenny Gordy na guitarra, que era o grande guitarrista dessa fase, um herói, tem uma carreira que é trágica até, mas estava aí no seu auge, é uma banda extraordinária acompanhando a Gal. E um disco forte, a Gal abraçando também Janis Joplin, Grace Slick, Tina Turner, Etta James. Ela trazia essa linguagem para o Brasil como uma coisa completamente inédita também. Um álbum que ela gravou, na verdade, em 68, que a gravadora segurou em função das questões políticas, daquele clima todo que estava rolando no Brasil. Por isso ela lançou 2 em 69. Olha, essa banda aqui, os Brasões, acompanharam boa parte desses tropicalistas, acompanharam a Gal, o Jardim Macalé, ou seja, fizeram muitos shows também e fazem esse disco. Essa aqui é a capa, inclusive, do lançamento da Argentina desse disco. O Miguel de Deus... a capa brasileira é diferente. O Miguel de Deus, que era o vocalista e guitarrista da banda, depois ele vai formar o Assim Assado e depois vai para ser um dos grandes ícones do movimento Black Rio, com um disco dele que assume essa verve dele. Um disco sensacional, extremamente tropicalista, psicodélico, louquíssimo. Gilberto Gil muito Gilberto Gil, né, no set list do disco, um descasso realmente, Jorge Ben, toda essa galera ali, Jardim Macalé tá no disco, um descasso sensacional. Tem reedição atual desse disco, porque realmente o original é um pouco raro e caro. Bom, outro destaque para Os Mutantes, que com esse disco, acho que também se consolidam como uma das bandas mais inventivas, criativas da música popular brasileira, né? Da música popular mundial, né? Ou interplanetária, intergaláctica. É uma banda que influencia até hoje, né? Músicos do mundo inteiro, né? Tá aí Kurt Cobain, Sean Lennon, quer dizer, Kurt Cobain no caso não tá mais aí, mas... Esteve aí, Kurt Cobain. Esteve aí para dizer que era fã, principalmente do Arnaldo Batista. E, enfim, Sean Lennon já tocou, chamou o Arnaldo, né, para fazer uma participação porque é fã dos Mutantes, assumido. Esse disco é o segundo dos Mutantes e ele realmente licença. É incrível, assim, o repertório, né, com Don Quixote, com Não Vá Se Perder Por Aí, com 2001. Caminhante Noturno. Seja, qualquer bobagem, né, essa coisa psicodélica, mas já abraçando também ritmos brasileiros, essa salada que só os Mutantes fizeram com essa... grande compositora e a figura máxima, talvez, do rock brasileiro, a Rita Lee, junto com o Raul Seixas, né, e com os irmãos Batista, Dias Batista, assim, fizeram, de fato, a banda mais importante da história da América Latina. Sua história. Jorge Ben, o disco flamenguinho, né, os cariocas gostam de falar assim, essa capa maravilhosa, o Jorge Ben, toda a sua tendência tropicalista, o Jorge, que era da turma lá, da Doc Lobo, esquina com Matoso, da Tijuca, né, da Jovem Guarda ali com o Carlos Imperial, e aí faz já um disco em que ele abraça essa linguagem tropicalista, começa a mudar... Inventor do Patropi, né? Exatamente. Ele começa a mudar o seu jeito de tocar violão, ele fez isso várias vezes, depois foi tocar guitarra, e é um disco também sensacional, arranjos incríveis, também com a participação do Rogério Duprat no disco, e o trio Mocotó chegando com tudo para acompanhar o Jorge Ben nesse disco. E dizem que Originais do Samba também estava aí, você já me contou que não... Porque
há controvérsias. Não há ficha disponível com a presença dos originais do samba. Não duvido que eles estivessem, o som deles era incrível também, mas o trio Mocotó, sem dúvida nenhuma, estavam nesse disco e acompanharam o Jorge por muito tempo. Bom, meu último destaque é o álbum Branco, de Caetano Veloso. Que tem que ser falado junto com esse, né? A gente pode... Gil 69 e Gal aqui, 69, né? Que são discos do cárcere, né? Ou seja, os dois ali às vésperas de partirem para o exílio em Londres. Ficaram meses presos, meses. Esse disco o Caetano gravou em Salvador, porque ele já tinha ele estava proibido de sair, né? Então ele fez as bases e a voz em Salvador. E o Duprá, de novo ele, né? Rogério Duprá. Gravou com a banda em São Paulo. Então... Com Lenny Gordon também na guitarra nos dois discos. De novo ele também, Também, de novo. Um disco lindo, o álbum Branco do Caetano. Eu acho um álbum tropicalista, você concorda? Totalmente. Esse disco é sensacional, assim... Vai de Irene, né? Os Argonautas... Carolina, é um disco realmente... É um descasso. Assim. E assim como esse do Gil, que o Gil ganha um violão de um sargento na cadeia para ele compor. E aqui ele compõe Cérebro Eletrônico, ele faz um disco muito... voltado para dentro de si mesmo também, né? Ou seja, de uns temas um pouco metafísicos e já com essa questão científica, né, que o Gil gosta, né? Essa parabólica Mará, ele curte essa onda de pegar... Ele tem uma antena, né? Ele tem. O Gil é genial, um artista único mesmo, a quantidade de tendências que ele consegue... Que ele já apontou, né? O reggae... Impressionante, reggae, afoxé, samba reggae, funk rock, tudo o Gil pegou. E aqui ele estava totalmente conectado com essa onda do Jimi Hendrix, do Buddy Miles. Um disco realmente espetacular, com essa capa também espetacular do artista Rogério Duarte, que fez as capas também do Glauber Rocha e várias capas da Gal. E por último, mas não menos importante... o disco da Igrejinha. O Milton Nascimento, na sua estreia na EMI Odeon, Milton já vinha gravando, já tinha participado de festival, mas nesse disco ele traz muito da turma dele, ou seja, a turma que incluía Nelson Ângelo, Toninho Horta, Wagner Tiso, Novelli, Fernando Brant e o seu grande parceiro inicial, né, Márcio Borges, Ronaldo Bastos, ou seja, já estava toda essa turma que iria desembocar depois no Clube da Esquina. O disco seguinte do Milton já é com o que ficou chamado de Sonho Imaginário, que aí entra o Tavito, Zé Rodrigues, e depois vai vir já o Clube da Esquina. Então esse é o embrião, de fato, de um dos movimentos musicais mais importantes. Né? O Wagner Tiso. E tem músicas incríveis nesse disco, Sentinela, que ficou um grande hit da carreira do Milton, e Pai Grande, que é uma música que ele faz pro avô, que é uma das coisas mais lindas da carreira do Milton Nascimento, que é letra e música do Milton, inclusive, que é algo muito raro. E Beco do Mota, aqui ó, né, do Toninho Horta, já participando. Então, um disco que solidifica, de fato, Belo Horizonte, a música mineira no cenário. E olha a quantidade de tendências que a música brasileira apontava incrível, em 69. Né? É impressionante. Para um Brasil que gravava pouco. Não tinha uma indústria fonográfica como nos Estados Unidos, que eu fui aqui mostrar no último vídeo. Estados Unidos ali, toda aquela coisa, uma salada, uma máquina de fazer disco, de apontar tendências, de gravar, de registrar. Infelizmente o Brasil não era assim, mas olha o tanto que a gente tinha. E isso a gente tem também a revitalização do samba, tudo que vai chegar e eclodir em 73, que é considerado o grande ano da música brasileira, dessa fase pelo menos. 1973, que eu tenho uma dica, um livro que se chama 1973, com discos escolhidos, né, favoritos de vários jornalistas, músicos, uma compilação, uma antologia do Célio Albuquerque, e é um livro justamente que fala sobre a importância desse ano, como foi emblemático. Mas isso talvez tenha começado aqui, né? Começa aqui, porque aqui você tem a solidificação do que a Tropicália trouxe, do que aqueles festivais trouxeram e um pouco de resistência, porque a ditadura endurece muito em 68, a gente falou isso no vídeo passado, né? Como 69 ele é o assentamento, 67 você rompe, 68 você resiste. E aí, 69, você já tem que sobreviver. E olha como que sobreviveu bem a música brasileira, deixando álbuns aí que completam 50 anos completamente fresquinhos, né? São discos que são completamente atuais. Isso em alguns momentos, infelizmente, né? Porque muitos dos temas que eles trazem são temas cíclicos que hoje estão eclodindo aí no Brasil, né? Que você vai ter que falar de novo. Bom, se você gostou da prosa, não apenas se inscreva no meu canal para receber os vídeos novos, como? Procura aí na lista, a gente deixa sempre no final do vídeo algumas indicações, outras conversas que eu e o Romero tivemos sobre outros álbuns, outras biografias musicais. Vale a pena, tem muita coisa legal. Então,
Então... Só tem coisa legal, o que é isso? Tá louca? É a Daniela Zupo, gente. É Romero Carvalho, gente. Discos, livros e nada mais, né? É a livraria Quixote. Pois é. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente, eu puxei ruim pra você, né? Não é meu tom, naquele não é meu tom. Eu quero carneiros e cabras. E nada mais. Não, foi fora, vamos lá. Eu quero a esperança de óculos e um filho de cuca legal. Eles não sacam a gente, não, eles não entenderam da nossa loucura. Eu quero plantar e colher com a mão. Ou como diria os homens, que a nossa loucura seja perdoada, porque metade de nós é...